Eu estava gravando um vlog essa semana e simplesmente não deu certo. E eu perdi, sei lá, meia hora, 40 minutos de conteúdo. E daí eu fiquei vendo assim, gente, tudo aquilo que eu queria falar foi por água abaixo. Então eu tô assim com um monte de coisa que eu já falei, coisas a mais que eu quero falar. Vou tentar poupar o ouvido de vocês, mas tentarei ser breve também aqui. Mas assim, chegaram livros das compras da Amazon. Quem me acompanha, né? E o que não chegou ainda aqui, mas se você me acompanha lá no Instagram, você viu que eu tava assim numa luta com o meu Kindle, porque ele passou alguns dias em coma, basicamente. Meu marido conseguiu ressuscitar ele, mas ele tá muito lento e eu tô tentando ler antes de dormir, porque eu sempre fico ali uma meia hora no celular antes de dormir. Isso tem me incomodado. Então, tô tentando ler nesse período, só que assim, gente, aquela luz do Kindle tem me incomodado muito. Eu sou muito sensível à luz, tanto por conta das enxaquecas, quanto por conta do próprio autismo. Eu tenho muita fotossensibilidade. E assim, eu tô agora com meia janela aberta que já tá me incomodando, por isso que eu vou tentar ser breve nessa gravação para eu poder fechar a cortina. E eu queria então uma luz amarela. A luz amarela é menos agressiva para mim. Então eu troquei, não troquei ainda, né? Eu comprei um Kindle novo na Black Friday. Está para chegar, então tô bem animada. Só chega na semana que vem, mas hoje é sexta, então logo chega, né? Mas chegaram os livros que eu comprei. Então eu comprei O Homem Revoltado do Camus. Eu não tinha reparado que ele era tão grandinho. Ele tem 400 páginas. Gente, eu não vou ficar passando por sinopse de livro, que eu acho que qualquer coisa dê uma pesquisada aí na internet. Eu comprei o Sobre a Escrita do Stephen King. Esse livro já me foi indicado por diversas vezes, várias pessoas que falam sobre escrita criativa, sobre a escrita como uma forma de terapia também. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre escrita terapêutica. E esse livro do Stephen King é muito recomendado também. Eu não sou leitora de Stephen King, mas por ser tão bem recomendado, eu comprei. Comprei também A Geração Ansiosa. Esse é um livro aqui que ele é bem falado por pessoas da área da neurociência, então por conta disso eu fiz a aquisição. E daí eu tô pensando em retomar o meu projeto de leitura das obras do Dostoiévski. Por conta disso eu comprei o próximo livro, que seria então dessa ordem cronológica, que tem dois contos aqui, que é o Dois Sonhos, o sonho do Titio e Sonhos de Petersburgo em verso e prosa. Eu achei esse tom de azul bem bonito, ele lembra o tom da minha parede. Comprei também o Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu tô refazendo minha coleção por essa edição de capa dura aqui. E o que eu faço? Eu compro e daí depois só que eu leio, que eu começo a procurar, monitorar a promoção do próximo. E eu só compro quando tá em promoção. Então por isso que teve um delay entre a leitura, né, do terceiro livro, do Prisioneiro de Azkaban, para esse. Porque eu não tenho pressa, eu não quero ficar pagando caro nem nada, né? E por último, fora aqueles que apareceram, né, gente, os livros que apareceram no último vlog, esse dos casos clínicos aqui do DSM, que foi uma indicação da minha psicóloga, que ele vai trazer discussões de casos. É bem interessante esse livro aqui. Então, às vezes, porque lá no DSM, ele vai trazer os critérios diagnósticos somente dos casos, né? Então, aqui ele vai trazer casos práticos para você ter como exemplo a aplicação dos critérios diagnósticos do DSM. Eu achei bem interessante essa abordagem aqui. Eu tava com algumas questões, daí ela me sugeriu esse livro. Esses foram os recebidos, fechamos aí rapidinho. Gente, ai, chegou meu planner. Eu tô apaixonada pelo meu planner, mas eu acho que eu vou terminar de falar com vocês e daí eu viro a câmera para mostrar para vocês. E o que eu queria comentar é que vocês viram a lista dos 100 melhores livros de 2025 pelo New York Times? Eu parei um tempo, eu li a lista de ponta a ponta, li as sinopses e tudo. Aí eu separei os livros, os títulos que mais tinha me interessado para ver daí a sinopse na Amazon, os comentários.
E eu acho que assim, gente, eu saí com uns 8 livros, 8 ou 9 livros que haviam me interessado. E como eu tô querendo começar a ler em inglês, separei no Kindle para ver se nesse período à noite que eu tô lendo, eu consigo daí incluir esses livros em inglês no período noturno no Kindle novo. Temos aí uma possibilidade, né? Mas se não, também tá tudo bem. Eu assinei o Kindle Unlimited para facilitar também esse período, né? Ver se outras coisas me chamam a atenção. Eu achei que tem uns livros interessantes. O que eu percebi é uma diferença de consumo, assim, pro Brasil. Tem bastante livro grande, de 500, 600 páginas. E quando a gente vai ver os contemporâneos no Brasil, os contemporâneos ali, eles giram entre 200 a 250 páginas. Então é um consumo bem diferente, né, da literatura. Vê bastante coisa de suspense, de thriller, de investigação, assim, que é um gênero que eu não me atraio, né? Óbvio que daí é o que as coisas que eu acabei me interessando são coisas mais psicológicas. Então, se eu for ler algum de fato, se eu conseguir colocar em prática, vai acabar aparecendo aqui de um jeito ou de outro. Vou virar a câmera então para mostrar o meu planner para vocês. Gente, os meus critérios pro planner era o seguinte. Antes eu não usava planner, eu comprava folha na Shopee mesmo, folha de caderno. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu tô com uma pilha aqui do meu lado, que ela tá assim, sabe aquela pilha que se você respirar perto dela, você vai derrubar tudo que tá em cima dela? Exatamente assim que tá. Se meu marido ver isso daqui, ele tem um tifo, porque ele sabe que eu vou derrubar tudo. Ó, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Eu pegava essas folhas que eu comprava quadriculadas na Shopee, eu separava a folha e eu usava dessa forma aqui. Colocava data e daí colocava aqui as atividades, ia dando um check, ia colocando daí um sinalzinho do que tinha sido movido para outro dia e tudo. Daí eu saía das folhas, né, que daí eu usava no caderno da Cícero. Aí eu tinha ganho em um curso que eu tinha assinado, esse planner aqui, que é basicamente a mesma estrutura. Então eu tô muito acostumada com esse modelo, então eu saí daquelas folhas para isso daqui. E eu não gosto de planner colorido, enfeitado. Eu gosto de folha quadriculada. Eu gosto de folha amarelada, com um quadriculado acinzentado, um tom claro de acinzentado, que não seja aquele tom forte. Tanto que essa cor aqui de folha, pra mim o acinzentado ele é muito forte já, sabe? Eu sou bem chata com isso, sou bem sommelier de papel, tá? E eis que eu encontrei essa loja que se chama Be Mine. Isso, bi, tipo de abelha, sabe? Porque agora sim eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Tô aqui na minha mesa, tá, gente? Eu não vou falar não reparem a bagunça, mas a minha mesa é sempre uma bagunça. Essa aqui é a pilha que eu falei que tava perigosa. Então, ele vem esse binder que eles chamam aqui, esse é o colchoadinho. Ele tem aqui esse fechador, tem um lugar pra manter uma caneta fixa. E aqui ele tem um lugar para você colocar uns trocinhos. Isso daqui foi tudo que veio com eles, tá? O que que você faz? Você monta ele, tá? Então eu comprei o planner dele de 2026. Mas você pode comprar toda essa parte aqui interior de outro jeito, tá? Ah, eu quero comprar só folha solta. Você compra só folha solta e coloca, ele é todo modular, tá? Então você compra a capa separada, você compra isso daqui separado. E daí a Thay até me perguntou: ah, ele sai mais caro ou mais barato do que um planner normal? Agora ele sai, eu acho que sai um pouco mais barato, porque você pode economizar escolhendo as partes, né? Você não precisa ter tantas coisas. E pro ano que vem, se eu quiser daí trocar, eu posso não trocar a capa. Eu troco só o miolo, que é muito mais barato, então faz sentido, sabe? Aí aqui tem o planner, tem um calendário do ano inteiro, tem os feriados, tem um planejamento anual que eu nunca uso, não sei pra que as pessoas usam, se você usa, me conta. Metas e desejos nunca uso, vision board nunca uso, provavelmente eu vou tirar isso daqui. Novos começos no seu tempo também nunca uso. E aqui daí começa a página. Eu tô usando essa câmerazinha aqui, gente, que ela é um amor que eu ganhei do meu marido,
que ela sai aquela foto automática, sabe? Aquela foto instantânea de impressão térmica. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela é muito fofinha. Deixa eu mostrar uma foto que foi tirada com ela. Essa aqui meu marido tirou. Esse daqui é a gorda no meu colo, tá? Então eu tô pensando de tirar essas fotinhas ao longo do mês e colocar na capa aqui, sabe? Colocar na frente do mês que eu tirei. Aí a gente entra no mês que tem esse calendário. Eu gosto desse daqui pra organizar os vídeos do canal. Aí a gente entra na semana em si. Então, você vai ver que ele é do mesmo jeito que eu uso esse outro planner aqui. Ele não tem daí essa divisão aqui no meio, né? Aqui tem, mas ele tem um lugarzinho pra você dar o check. Mas ele é amareladinho, esse daqui não é, essa aqui é uma folha cinza, né? Eu odeio essa folha aqui. E ele é todo fofinho, então, todos os meses assim. Aí tem uma parte aqui atrás também que você consegue colocar mais alguma coisa, aqui também entra coisas atrás. E daí outra coisa que eu comprei junto com eles, que como eu comentei, ele é todo modular, né? Até o planner que eu comprei datado, você pode comprar outro datado, tem visão horizontal, vertical, tudo se escolhe, né? Eu comprei daí também um bloquinho de folhas que focou. Olha a diferença, gente, desse quadriculado para esse quadriculado, como esse daqui é bem mais forte, porque eu gosto de fazer listas também no planner, né? Então, eu consigo colocar onde eu quiser aqui para fazer anotação e tudo. Eu ainda não abri porque eu ainda não precisei anotar. Ah, eu vou usar assim, porque o que que acontece? Eu não vou esperar janeiro para usar, gente. Sinto muito. Sabe desse jeitinho aqui que eu usava lá no outro planner, que era assim, ó, bonitinho? Separando a página em 3, eu vou separar aqui em dezembro e vou inserir aqui o mês de dezembro para já usar o meu planner novo. Tô esperando virar só a semana, porque hoje é dia 28. Semana que vem começa dezembro, né? Dia 1º começa segunda-feira. E daí eu vou começar o planner novo com essa pagininha aqui que eu comprei e eu já começo a utilizá-lo. Eu amei, gente. Ele é bem delicado, ele é minimalista, dá pra fazer as colagenzinhas que eu gosto. Todos os meus adesivos combinam com essa estética. Só o binder, que é essa capa aqui, que eu queria o vinho, só que ficou em falta, então infelizmente não deu, né? Mas eu achei ele maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também. Eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tô procrastinando todas elas. Ah, deixa eu comentar, gente, eu fiz o Babyliss hoje no meu cabelo e eu comprei um produto que eu vi recomendação no TikTok e não é que funcionou mesmo. É um produto que você passa no cabelo antes de fazer o Babyliss, você vai aplicando mecha por mecha. E ele é um sprayzinho, ele é um líquido, só que quando você passa, ele parece um fixador. Sabe aquela textura do cabelo quando você passa um spray fixador? Aí você passa nele, daí você passa a mecha no Babyliss. Gente, o negócio fixou os meus cachos de um jeito que a última vez que eu fiz Babyliss, ele não fixou desse jeito. Eu tô perplexa, eu tô aqui... Essa aqui é minha franja, né, gente? Minha franja é um cotoco, difícil fazer com que ela fique. Mas eu tô surpresa, assim, porque eu tava desanimada de fazer, porque aquele dia ele não durou nem meio-dia. Agora aqui já são 4 horas da tarde, 4h10, e tá firme e forte. Vou tentar arrumar agora um pouco dessa bagunça que eu fiz. Bora lá. Tô me arrumando aqui pra sair, que a gente vai tomar café da manhã fora. E, gente, eu tô chocada que o meu Babyliss durou. Tipo, ele não tá impecável. Vou fazer um retoque em algumas mechas. Mas assim, passável. O grande segredo que eu vi no TikTok foi esse produtinho aqui, ó. Que quando você passa, ele parece... Ele é líquidozinho, né? Dá pra ver. Só que ele parece daí depois um fixador, um spray fixador. E ele ainda tá, tipo, muito de boa. Ele ainda tá com, ó... Ainda tem um cacho aqui, ó. Eu dormi com ele preso na piranha, fiz, tipo, um coquezinho meio frouxo, sabe? Eu ainda tô com franja. Vamos ver até quando dura, ó.
Tô chocada. Passarinho fez um ninho no meio dos nossos botijões de gás e ele tá protegendo ali. A batata tá bem louca tentando atacar. A gente não vai deixar, obviamente, porque aqui tem um portão, né? E daí tá do lado de lá, tá no meio dos cilindros de gás e ele tá ali, ó, bem bonitinho. Que amorzinho. A gente vai cuidar pra nada acontecer. Cadê o neném da mamãe? Oi? Este vlog. Fiz algumas comprinhas recentemente e quero falar também das leituras. A maior comprinha foi, sem dúvidas, o meu Kindle, gente. Eu fiz o upgrade, né, do meu Kindle. O meu Kindle era herdado do meu marido. Ele comprou, sei lá, 2019, 2020, algo por aí. Então ele era bem velhinho. E ele tava, assim, eu tava sofrendo com ele, mas sabe aquilo que você tá sofrendo, mas você não sabe, na verdade, o quão ruim tá sendo, porque você não tem ali o melhor pra comparar. E daí teve promoções loucas aí na Black Friday, e eu decidi fazer o upgrade do meu. Eu comprei o Paperwhite e, gente, muita diferença. A principal questão é que eu tô tentando ler antes de dormir. Então, eu vou pra cama, eu fico ali entre meia hora e 40 minutos zapeando no celular. Então, tô tentando trocar daí esse momento pela leitura. A luz do Kindle tava me incomodando, né? Eu tenho muita fotossensibilidade. A luz clara, né, branca, é muito ruim para mim. A minha casa inteira é baseada só em luz amarela. O único lugar que tem luz neutra, não é nem luz branca, é na cozinha e no meu banheiro pra maquiagem, que é melhor, né? Pra acertar a cor, tudo, né? Então, eu fiz a compra, não aparece, ele tá com a luz aqui agora amarela. E, gente, a noite fez muita diferença. Ele passa muito rápido, então o meu antes, eu tô até com ele aqui separado, quando eu ia passar a página, por exemplo, eu ia destacar uma nota, né? E a nota, ela passava pro outro lado, então eu selecionava e ficava segurando aqui no canto, e até ele carregar a próxima página, ele demorava, então eu ficava segurando aqui. E às vezes acontecia dele carregar as próximas páginas de uma vez só. Então, enquanto eu tava segurando aqui, ele ia e passava 2, 3 páginas ao mesmo tempo e fazia a nota de tudo isso, dessas 3 páginas. Aí eu tinha que excluir e voltar. Nossa, era um perrengue. Então, eu estou muito feliz com essa aquisição. Eu tô, por sinal, coloquei aqui, né, esse livro, que é um dos livros que está naquela lista dos livros do New York Times. Eu fiz, né, comentei com vocês que eu tinha separado alguns livros. Eu comecei, ainda não tenho
comentários para fazer. Outra aquisição que eu fiz daí, gente, eu comprei na Shopee um kit sortido de tassel. Então, assim, bem sortidão mesmo. Amei as cores que vieram? Não, mas ele veio bastante tom de lilás, que eu gosto, que eu quero colocar nos meus marca-páginas. Nossa, mas ele levantou um monte de poeira que acho que não dá pra ver. Mas eu não quero pôr somente nos meus marca-páginas. Por quê? Aqui eu tenho, por exemplo, eu estou lendo o Don Quixote, né? Deixa eu colocar alguma coisa pra marcar as coisas que eu uso. Um pente. Então, eu quero colocar também nas minhas notas, nas minhas flagzinhas, porque tem muito livro que eu não uso marca-página em si, eu uso as próprias flags como marca-página. Então, eu comprei, ainda não chegou um furadorzinho aqui para fazer o furinho pequenininho, bonitinho, e colocar daí o tassel para ele ficar para fora. Então, ele veio aqui um saquinho sortido. Eu vou fazer dessa forma, tô esperando daí chegar o furador, que daí eu vou fazer assim. Estou bem ansiosa, eu gostei. Queria alguns outros tons, tipo um azul marinho e tudo, mas não veio. E se eu fosse comprar separados kits, tipo, ele tinha lá um kitzinho de 10, 12 da mesma cor. Não tinha como se fazer um kit escolhendo as cores, sabe? Pelo menos eu não achei. Então, se você tiver indicação de algum lugar, me sinalizem, tá? Me mandem uma mensagem aqui nos comentários. Talvez eu compre daí um kitzinho de uma cor específica, tipo um azul marinho. Queria um tom de vinho também. Então, eu tô esperando isso. Se vocês me acompanham lá no Instagram, vocês vão ver que eu fiz também, eu tô fazendo um modelinho de post que eu tiro uma foto, né, quando eu termino uma leitura, fiz 2 vezes, né, eu tiro uma foto do livro com essa minha câmerazinha aqui que eu ganhei do meu marido, e daí eu faço a foto da foto, né. E eu tava escrevendo daí na foto as estrelas que eu tava dando pro livro, só que daí eu comprei um kitzinho, não sei se vai aparecer, de estrelinhas para colar daí na foto e não ficar as minhas estrelinhas totalmente esquizofrênicas e horríveis. Então, fiquei bem animada com essa aquisição e eu terminei de comprar também os estojos, porque eu tava separando as minhas canetinhas, né? Separei então em estojos. Nesse meu gaveteiro aqui tem a terceira gaveta que está exclusivamente para estojos, então tá tudo guardadinho ali agora. Tem bastante opção agora de marca-texto que eu nem lembrava que eu tinha, então coloquei aqui para usar também. E eu quero fazer então um update de leituras com vocês. Eu estou lendo agora o Don Quixote, estou avançando bem. Eu tenho, né, pretensão de terminar até o finalzinho de dezembro. Para isso, eu preciso ler uma média de 40 páginas por dia. Tô conseguindo, eu passei da metade aqui do primeiro volume. Eu tô na página 400, mais ou menos. Tô gostando demais. Eu gosto dessas histórias que tem várias histórias dentro dela. Então, com o passar dos capítulos, você vai vendo que tem vários episódios assim acontecendo, várias narrativas, e dentro de cada uma delas tem uma lição que a gente pode tirar. Tem uma aqui especificamente que eu quero fazer um vídeo sobre ela, que é a história de uma camponesa que todo mundo é apaixonado por ela, mas que ela não quer ter relação com ninguém, ela não quer casar nem nada. E me lembrou muito aquela frase do Pequeno Príncipe, que você é eternamente responsável por aquilo que você cativa. Então, tô pensando em fazer um vídeo falando sobre isso, um pouco na pegada daquele último vídeo que eu fiz sobre uma passagem do Peso e a Graça do livro da Simone, do livro de filosofia dela, falando no aspecto mais psicológico, um pouco filosófico, dando os meus pitacos. Então, tô pensando em pegar essa passagem. Tô gostando demais da leitura e é engraçado, ao mesmo tempo tem alguns momentos que eu fico um pouco triste, assim, como todo mundo faz o Don Quixote meio de bobo. E, na verdade, em muitas das situações, ele é o mais íntegro ali, sabe? Ele é a pessoa que tá com o coração mais puro.
E daí, para acompanhar essa leitura, para ter uma leitura mais curta, né, eu peguei Tess, que foi um presente, né, que eu ganhei da Andressa. Eu tô bem no comecinho ainda, tô na página 40. Ó, o que eu comentei, né, daí eu quero colocar o tassel nessa bordinha aqui de cima das minhas flags, que daí ele fica penduradinho aqui, porque eu sempre deixo as minhas flags para fora, né? Às vezes elas pegam um pouquinho de poeira. Tá sendo bem diferente da leitura de Judas o Obscuro. Eu acho que aqui a gente já percebe, sim, aquele tom da podridão humana, de como as pessoas são ruins, mas a Tess, ela tá sendo essa personagem que ela tem uma retidão moral muito grande, só que a gente percebe como as pessoas que estão à sua volta, elas não são boas. Aqui a gente vai ter essa personagem que vem de uma família humilde, mas que descobre que de alguma forma ali tem uma família de renome, né? Que eles têm antepassados de renome. Sabendo disso, sabendo que a sua família tá ali, né, na miséria, a família dela incentiva que ela se aproxime dessa outra família, né, que mora ali perto, para cair nas graças dessa família, né, que vai ter dinheiro, para que de alguma forma eles venham ajudá-los, né, para que eles saiam dessa miséria. Então eles vão usar ela, né, de certa forma, mas é um romance, né, que vai retratar ainda essa época em que as mulheres tinham essa função nas famílias, de casar, de conseguir ter sua subsistência através do matrimônio. Então dá para entender também esse papel dela. Me lembrou em algumas passagens aqui um pouco Os Miseráveis, de como aquela miséria, aquele uso das pessoas ali à sua volta, a exploração, enfim, o pai dela é um cara detestável também, tem de tudo aqui, então já dá para perceber isso. No momento eu gosto mais de Judas, mas eu tô interessada em perceber o que a gente vai ver aqui dessa personagem, porque em Judas a gente tem um personagem principal que ele não tem uma moral tão boa assim, digamos. Ele comete vários erros, a gente percebe que ele toma decisões equivocadas, que ele se perde dentro dele mesmo, assim. Não é que ele não seja uma pessoa íntegra, mas ele é uma pessoa que é um homem, né, que ele vai se perder ali, por mais que ele tente acertar. Eu sinto que ele toma decisões equivocadas em muitos momentos. E aqui em Tess a gente vai ter essa jovem camponesa pura. Então, o ápice da inocência, né? E eu quero ver como que o Hard ele vai lidar com isso, porque tem um outro aspecto da inocência aqui. Então vamos ver, são principalmente essas leituras que eu estou focando. Vou voltar para os meus afazeres aqui, mas em breve volto com atualizações. Vamos finalizar este vlog. Gente, eu não mostrei para vocês como que ficaram os marca-páginas. Eu não coloquei ainda o tassel em tudo, eu acho que eu vou colocar conforme eu for utilizando, mas, por exemplo, esse aqui de Don Quixote já tá bonitinho. Deixa eu mostrar como que eu fiz. Como eu comentei, eu ia colocar daí na flag e quando acabar daí esse kitzinho de flag eu tiro, né? Porque é facinho aqui de tirar e eu reaproveito. Eu gostei bastante, tá? Eu talvez compre um kitzinho só com as cores que eu queria pra ter mais opção também, né? E daí ele ficou super fofinho. Eu coloquei também no outro livro, que é o que eu tô lendo,
da Tess, que é um roxinho que combinou com a lombada, que ficou do mesmo esquema. Então eu furei aqui a plaquinha das flags, coloquei o tassel e daí ele fica no livro. Eu gostei bastante, sabe? Eu acho que, como eu tenho vários marca-páginas, só que eu acabo não usando, eu sempre deixo daí as flags, né, dentro dos livros. Vai funcionar bem mais para mim do que eu manter os marca-páginas com o tassel, mas caso venha usar daí um marca-página eu coloco, tá tudo bem, tá resolvido também. Quanto às leituras, gente, eu avancei bastante aqui em Don Quixote, tô na página 502. Deixa eu ver como que tá o meu cronograma aqui deste livro. Ele tá para eu terminar o primeiro volume até sexta-feira. Assim, eu não sei, parece que vai dar, gente, mas eu tô um pouco descrente, assim, porque o meu intuito, né, é terminar os 2 volumes até dia 31 de dezembro. Eu coloquei essa meta, se não der, tá tudo bem. Só que assim, gente, deixa eu pegar o segundo volume. Esse é o primeiro, né, então, que é o que eu tô lendo agora, e esse é o segundo. Gente, ele dá a impressão até de ser um pouco maior, sabe? Eu vou até refazer daí o meu planejamento aqui para ver se dá tudo certo. Ele também tem 600 páginas. Gente, não faz sentido esse cronograma. Eu vou refazer as minhas contas. Não, eu posso totalmente ter errado aqui nessa contagem, mas o que importa é que essa semana mesmo eu termino esse primeiro volume. Tá sendo bem interessante, assim, essa leitura. O que eu não tinha noção, assim, quando eu ouvia falar de Don Quixote, é que por mais que ele seja o principal protagonista dessa história, né? Afinal, o livro carrega o seu nome, tem alguns momentos, por exemplo, a gente tá agora numa estalagem ali que ele tá dormindo, tá descansando, e outros personagens, ele encontrou outras pessoas, assim, que não são tão importantes para a história, mas que nesses encontros essas pessoas também contam suas histórias, né? Então, enquanto ele tá dormindo, as pessoas estão contando suas próprias aventuras e a gente vai tendo essas outras histórias, essas outras mensagens de narrativas, de histórias de vida, de lições de vida, que são muito interessantes. E eu não tinha noção disso, né? Então, apesar de ter as próprias aventuras do Don Quixote, a gente tem essas aventuras de outras pessoas, essas histórias de vidas, e as coisas vão se conectando. Isso eu tô achando bem interessante, porque tem um momento, né, que a gente conhece um personagem em uma das andanças e corta daí para vários capítulos na frente, a gente vai encontrar um outro personagem que tem a ver com aquela história inicial. Então, apesar de ter, sim, algumas coincidências até um pouco fortes demais, que me incomodam em outros livros, mas eu não sei, aqui em Don Quixote faz sentido, assim, sabe? Talvez por ter essa camada, assim, eu não quero falar de nonsense, assim, sabe? Mas essa camada de absurdo acontecendo ali nessas histórias, do próprio Don Quixote ver a vida de uma forma que tem uma distorção da realidade, e daí tem um momento que se faz um pouco de uma suspensão de descrença. O Sancho Panza, ele tá um pouco envolto já nessa visão de mundo do Don Quixote, e eu acho que isso acaba acontecendo com a gente em algum nível como leitor também, sabe? Não que a gente vá começar a acreditar em suas visões de mundo distorcidas, começar a ver coisa onde não tem, mas a gente começa a se permitir ser deixado levar ali nessa história, nessas narrativas, por mais loucas em algumas situações que elas pareçam, sabe? Então, tô curtindo esse livro, mas eu não posso dizer o mesmo de Tess, do Thomas Hardy. Gente, tem uma coisa que tá me incomodando nesse livro e que tem umas situações assim que o autor ele bate muito na mesma tecla, e você percebe assim que ele não deixa margem para interpretação,
ou ele não deixa margem para o subentendido, para lá na frente você pensar assim, ah, era isso daqui que ele estava dizendo, sabe? Para você ir costurando na tua mente essa história aos poucos. Não. Tem até uma situação que acontece aqui com um cara, em que acontece uma coisa muito ruim entre a Tese e esse cara, e ele fala assim, tipo, por A mais B, que em algum momento, se ela precisar dele de alguma forma, etc e tal, que ele tá lá, que ele tem um dever com ela, blá 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 blá, que você fica pensando, tipo, tá, eu entendi, em algum momento ela vai passar por alguma situação que ela vai precisar desse cara e talvez ela vá passar por um dilema moral de pedir ou não ajuda para esse cara, porque tá tão evidente isso daqui, sabe? O autor deixou tão escancarado isso, que isso vai voltar no livro. Então, tem algumas coisas que eu acho que ele deixa evidente demais e que eu não gosto disso. Eu gosto de um livro mais escrito nas entrelinhas, que você vai captando as mensagens aos poucos que o autor vai deixando, você vai construindo essas coisas, você vai fazendo hipótese de que será que isso daqui vai ser relevante, não vai. Você vai construindo a história na tua mente com base nas peças que o autor vai dando para você, né? E não do escancarado ali, que não deixa margem para interpretação. E parece também que é duvidar um pouco da nossa capacidade como leitor de entender o que está sendo dito na história, de entender o que ele quer dizer, que se não for escrachado a gente não vai entender, sabe? E é muito louco porque com Judas Obscuro eu não lembro de ter sido assim. Mas foi um livro que eu já li faz algum tempo. E é aquela situação assim que eu fico com receio agora de reler e de talvez não ter visto isso quando eu fiz a leitura de Judas, porque talvez isso já estivesse lá e eu só não tenha percebido, eu estivesse tão entretida com a história, com a narrativa, que eu não me peguei a como o autor estava entregando essa história. Mas, sigo lendo, eu não avancei tanto assim. Eu tô na página 90, quero dar um gás nesse livro, mas o Don Quixote tá sendo a minha prioridade, porque eu quis ler esse livro em 2024, eu não li. Eu quis ler em 2025 e eu tentei e não tinha conseguido, na verdade não. Eu tentei em 2024, não consegui, daí eu pausei, daí eu coloquei como meta para 2025 e eu passei o ano inteiro e não peguei esse livro. Então eu quero terminar o ano lendo ele, ainda mais que me deu vontade agora nessa reta final. E eu acho que faz sentido, eu tô afim, eu tô conectada com a história. E é um livro muito mais tranquilo de ler do que se parece, assim. O desafio é que ele é um livro grande, sabe? Mas é um livro muito fácil de ler, tem várias histórias acontecendo e você se pega ali envolto, um monte de coisa acontecendo, é bem gostoso. Cada história te dá uma lição, você consegue tirar reflexões, recomendo bastante a leitura, por sinal. Mas essas são as principais leituras em andamentos em outras coisas que eu vou lendo aos poucos, umas páginas em um dia, umas páginas em outro, conforme vai me dando mais tempo, né? Mas essas são as minhas prioridades do momento. Se você acompanhou este vlog até aqui, fica o meu agradecimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero também que vocês já tenham dado um like, tenham se inscrito no canal, tenham hypado o vídeo caso tenha aparecido essa opção para vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal.